Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula prática sobre criação de música com inteligência artificial. Bom, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a ferramenta que eu utilizo e vocês também vão poder utilizar gratuitamente para gerar as músicas ali que vocês vão utilizar nas sessões com os pacientes de vocês. Eu também vou liberar para vocês um robô que eu criei, que vai te ajudar a gerar as letras da música. Então, eu preciso que você fique aqui comigo até o final da aula, acompanhe tudo, cada segundo, que eu tenho certeza que você não vai querer perder nada do que eu trouxer aqui para você hoje. Essa é uma aula muito especial, toca meu coração de uma forma muito profunda e eu tenho certeza que você vai gostar também. E depois, se você ainda não tiver assistido a aula magna que eu dei falando sobre o uso da música nas nossas sessões, como essa nova forma de trabalho está realmente trazendo aí mais clareza para os nossos pacientes, trazendo uma experiência aí completamente diferente da clínica tradicional. Aproveite para assistir enquanto ela ainda está no ar, tá bom? Então, antes da gente começar aqui a aula, eu quero contar uma história para vocês. Quero que vocês prestem muita atenção, porque essa história é fundamental para que vocês consigam acompanhar aí todo o conteúdo da aula. Bom, essa é uma história real que aconteceu comigo. No dia 7 de março de 2026, eu estava na garagem, estava lavando o carro, depois lavei a garagem. Então, assim, já tinha passado ali, né, pelo local, que estava limpo, ok. Mas o que que acontece quando eu estou terminando de lavar a garagem? Eu vejo que tem um filhote de passarinho no chão, em frente à escada que sobe para minha casa. E esse passarinho, certamente ali, não tinha nem 10 minutos que estava ali, porque como eu estava lavando, já tinha passado por aquele local, depois voltei, então eu sabia que o passarinho não estava ali. E já tinha uma formiga em cima dele, na hora que eu vi a formiga em cima dele, mas ele ainda estava se mexendo, eu corri, tirei a formiga, peguei aquele passarinho na palma da minha mão e subi com ele. Subi correndo com ele, falei, olha o passarinho, né? Caiu. Olhei para ele, sentei na cama, com ele na minha mão, olhando para ele. Rezei para ele porque eu tinha certeza que ele não ia sobreviver. E fiquei com ele na minha mão uns minutos, esperando. Mas o passarinho, surpreendentemente, após cair de uma altura aí de mais ou menos 9 metros de altura, estava bem. Ele estava assim com um sanguinho em cima do olhinho, assim, na cabecinha. Tinha um sanguinho, mas não tinha cortado, não estava saindo sangue, né? Só dava para ver aquele vermelhinho. Quase não tinha pena ainda, mas ele ficou bem na minha mão. Ele já se aninhou, ficou ali, ficou mexendo, tal, meio, parecia meio assustado, né? E aí eu coloquei ele numa caixinha, coloquei com um paninho e tudo. E até peguei um ninho de outro passarinho que estava na árvore, que já não tinha mais, né? O passarinho já tinha ido embora. Coloquei ele numa planta na minha varanda, porque eu vi que os pais, como o ninho estava aqui no meu telhado, na ponta do meu telhado. E é muito alto, não dá para acessar, já quis fechar ali, só que ainda não consegui achar um jeito, mas agora eu vou achar um jeito de fechar ali no telhado, porque às vezes cai passarinho de lá. E eu vi que tinham dois passarinhos adultos no fio na frente, então certamente eram os pais que eu via, inclusive, entrando no ninho. E aí eu coloquei o passarinho na planta ali na varanda para ver se os pais vinham, né? Mas fiquei observando do lado de dentro de casa, eles não voltaram. E aí estava ameaçando uma chuva danada, então botei o passarinho para dentro, ventando muito, e fiquei com esse passarinho. Isso era um sábado, era um canarinho. Aí no domingo, o passarinho começou a dar umas bolinhas de ar. Bom, mas aí até voltando um pouquinho, né? O que eu fiz? Eu corri para o chat GPT para poder ver como que eu cuidava de um passarinho. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, passa água na cabeça dele, dá água para ele. Gente, vocês sabiam que um passarinho filhote, ele não bebe água?
A água, né, que ele consome vem através do alimento que os pais dão ali mastigadinho, então aquilo já vem molhado, já vem com a água que ele precisa. Se a gente der água para um passarinho filhote, ele pode, inclusive, morrer, porque ele pode aspirar essa água. Eu fui para o chat, né, pesquisar tudo isso e o que, que eu podia dar. Ah, vou dar um fubazinho, né, que é o que a gente aprendeu, bom, desde criança, o que eu ouço é, dá um fubazinho para o filhote de passarinho que cai, né, enfim. Aí eu vi que o chat me falou que ele precisava de proteína, e só o fubá, né, então não estaria, aliás, o fubá não estaria oferecendo proteína para ele, que era para eu dar ração de cachorro molhado. E aí, assim, eu fiz. Peguei a raçãozinha da minha cachorrinha, deixava molhar ali, molhava na água quente, para não dar a comidinha fria para ele, nem quente demais, então tinha que ser morna. Então, assim, fui tendo todo cuidado, todo cuidado. No domingo, no dia seguinte, então, o passarinho começou a apresentar umas bolinhas de ar. Bolinha, deu uma bolinha embaixo da asa dele, deu uma bolinha depois em cima, assim, da cabecinha. Mas ele estava bem, ele estava piando, pedindo comida, olhava, né, estava atento. E isso tudo o chat foi me ajudando. E falou, e me explicou ali, né? E eu olhei no chat, depois eu pesquisei no Google também, em outras fontes, né? Só para ter certeza. E ele falou que o passarinho tem vários sacos aéreos. E com a queda, um ou mais desses sacos podia ter tido ali um micro rompimento, né? Que o próprio corpo iria regenerar, mas com isso escapava um arzinho. Principalmente quando ele piava, quando ele se mexia. E realmente era assim, quando ele pedia comida, ficava ali piando, né? Ele enchia aquelas bolinhas ali de ar muito rápido. E que era para, se fosse o caso, né, se o corpo não absorvesse esse ar, que tinha que levar num veterinário, que o veterinário furava com uma agulha bem fininha e tal. E aí, beleza, eu fiquei observando, porque podia levar alguns dias ainda para o corpo absorver, então fiquei observando. Só que acabou dando mais bolinhas. Então, na terça-feira, eu fui até uma clínica veterinária que atende animais silvestres, e aí a secretária me falou que eu teria que entregar o passarinho para o Ibama e lá eles cuidariam, né? Ali eles não iam fazer nada. Gente, eu ia pagar uma consulta para o passarinho para poder tratar dele e eu continuar aqui tratando dele para depois soltá-lo. Em momento algum eu pensei em ficar com um passarinho aqui. Não gosto de passarinho em gaiola, nada. Aqui onde eu moro, tem área de mata, então tem muitos passarinhos. Certamente nas minhas aulas aí, ou quem fala comigo no WhatsApp, né, ouve os passarinhos e tudo. Os meus pacientes nos atendimentos, às vezes eles perguntam: oh, tem passarinho aí com você? Estou ouvindo aqui o passarinho cantar. Coloco comida para o passarinho lá no muro, na área. Então, o dia inteiro eu tenho um monte de passarinho por aqui, tudo livre. Então, a minha ideia era essa. Vou cuidar do passarinho enquanto ele não tem nem pena ainda, não consegue voar, depois ele vai voar e vai embora, né? A minha ideia era essa, ele voa, já vai sair voando e vai embora. Aí, assim, eu confesso que eu fiquei triste de entregar o passarinho, eu não queria entregar, eu queria cuidar dele, eu já estava cuidando dele, ele estava bem, né? Mas, enfim, falei, tudo bem, vou entregar. Só que aí eu estava conversando com uma colega e ela falou, ah, cara, eu conheço um rapaz que ele cria passarinhos, tudo legalizado, tudo direitinho. De repente você passa lá, né, conversa com ele, às vezes ele até fica lá com o passarinho e depois ele te entrega para você soltar. Então eu fui também com essa ideia até esse local. Só que o rapaz cria os passarinhos, tudo legalizado, só que são passarinhos de outras espécies. E aí ele falou: não, não posso ficar com esses passarinhos, eu posso ficar com os passarinhos que eu crio, que eu tenho autorização para isso. Mas ele foi, furou as bolinhas ali, falou comigo que caso voltasse, né, eu mesmo poderia furar com uma agulha bem fininha e, e ficar tudo bem. E assim ficou, realmente o passarinho ficou ótimo depois. E o passarinho, gente, e aí eu continuei com o passarinho então, né, cuidando dele.
O passarinho ele se desenvolve muito rápido, mas muito rápido. De um dia para o outro, assim, você vê uma diferença absurda, sabe? Das asinhas que ainda estavam ali, nem aparecia aquela pena que estava enroladinha, e depois no dia seguinte você já começa a ver a pena mais crescidinha, e aí no dia seguinte, quando você acorda, o passarinho já está lá cheio de pena. É muito rápido. E foi uma ligação muito forte, então, que eu fui criando com esse passarinho. Ali nos 3 primeiros dias, eu ainda ficava, eu dormia, ficava preocupada com o passarinho, mas eu dormia, e no meio da noite eu acordava, ia lá, botava uma lanterninha assim para ver se o passarinho estava respirando na caixinha. Dormi com o passarinho no meu quarto, para vocês terem uma ideia, na caixinha, no quarto. E até o terceiro dia, eu ainda tentei não me apegar ao passarinho, pensando que o passarinho podia morrer a qualquer momento. Como um passarinho tão frágil desse ia sobreviver ali fora do ninho, né? Mas eu ter feito um ninhozinho para ele, coloquei uma. Depois eu tirei esse ninho que eu peguei lá de fora. Eu achei que ele não estava confortável, coloquei uma meinha de lã, sabe? Então ele é tão bonitinho que ele ficava ali aconchegado e tudo. E aí eu fui pegando um amor danado por esse passarinho, não tinha jeito. A hora que chegava de noite, que eu olhava assim, o passarinho lá, dormindo, todo bonitinho, falei, ah, meu Deus, eu amo esse passarinho. E o tempo todo também eu agradeci ao passarinho pela oportunidade de estar ali cuidando dele, de ter salvado ele, e ao mesmo tempo eu me sentia assim, que eu estava ajudando a mãe dele também, a mãe e o pai dele, porque eu via eles aqui no fio aqui da frente de casa, então eu ficava com aquela sensação, ó, tô cuidando do filhinho de vocês, vou cuidar da melhor forma possível, né? Enfim, então foi uma história assim, uma ligação muito forte que eu tive ali com o passarinho. E aí acontece que esse passarinho ficou comigo 10 dias. Já estava depois com asa, já começando a voar, embora um lado ali da asa dele eu achasse que estava com algum probleminha. E aí eu perguntando direto pro chat GPT. Gente, por fim, até o chat estava falando para mim, Karen, você precisa descansar um pouco, você precisa se desligar um pouco. Você está muito preocupada, isso está gerando uma ansiedade em você por conta do passarinho. Ele sabe, ele tem um instinto dele, né? E ia ali conversando comigo também. Porque a minha preocupação ficou se essa asa estava com algum problema. E o chat me falava, não está. Eu mandava foto, olha só como que ele está. Mandava foto de todos os ângulos. Ele, se a asa estivesse quebrada, né? Algo nesse sentido, a asa estaria caída, ele não conseguiria bater, não conseguiria abrir a asa. E ele fazia isso tudo. Então, ele falava, é natural, um passarinho pequeno, assim, ainda mais que caiu e tudo. Então, o passarinho é um pouco desajeitado mesmo. Às vezes, uma asa demora um pouquinho mais para se desenvolver do que a outra. Só que depois aconteceu que o passarinho começou a prender o pezinho nessa asa. Quando ele começou, de fato, a querer voar, dar uns pulinhos, ele estava prendendo o pezinho nessa asa. E aí, na segunda-feira à noite, ele deu um cortezinho na asa, que eu peguei ele para poder ajeitar, ajudar ele ali, que ele prendeu o pé e tudo, e saiu um sanguinho. Pouca coisa, parou, não foi nada assim que assustasse, né? Mas claro que assustou um pouquinho. E aí ele ficou mais quietinho. Na terça-feira, ele eu levei ele para fora, porque aí eu já estava nesse processo de levar ele para a grama, deixar ele explorar. Ele já estava começando a comer sozinho, então ele comia, bicava a grama, eu colocava algumas sementinhas para ele dentro da caixa, coloquei ele numa caixa maior, com galhos para ele subir, pedrinha para ele subir, e ele já estava começando a dar umas bicadinhas na água também, mas ainda pedia comida, ainda ficava gritando aqui, até o desespero que o passarinho começava a berrar. Eu corria para não deixar o passarinho com fome, já colocava a comidinha ali na boquinha dele, né? Ainda essa papinha que eu estava dando, que eu já não estava dando mais a ração. Quando eu levei lá no rapaz que queria os passarinhos, ele me deu uma raçãozinha de passarinho mesmo, um farelo, uma misturinha lá, que era só misturar na água morninha também e dar para ele como uma papinha. Então, nesse processo de eu levar ele para fora e tudo, na terça-feira, ele de novo estava prendendo o pezinho nessa asa que eu achei que estava um pouco capenga. E aí acendeu aquele alerta, né? Bom, o passarinho precisa treinar o voo, eu não posso ficar com o passarinho o tempo todo aqui fora, não posso deixar o passarinho aqui fora. Aqui tem tucano, tem águia, né? Tem outros bichos de noite, tem bicho, tem gato que vem aqui,
tem cachorro do mato, tem um monte de bicho aqui. Então não podia deixar, tem lagarto, não podia deixar o passarinho sozinho lá fora. E ainda com a asinha assim, machucadinha, então nós tomamos a decisão de, nesse momento, sim, levar o passarinho para o Ibama. Porque nesse momento o passarinho já estava mais desenvolvido, né? Ele já tinha as penas, ele já estava ali começando a treinar o voo dele, ele já estava começando a comer sozinho, então já estava muito menos dependente. E aí eu senti mais confiança também de levar embora lá, né? Sejam pessoas especializadas, mas claro, você tem um serzinho frágil na sua mão que está naquele momento totalmente dependente de você, que você salvou, que por um lado também você quer ver o bichinho crescer, o bichinho se desenvolver. Então, coisa ali de 7, 8 dias antes, meu coração ficou muito apertado de levar ele dessa forma para o IBAMA. Mas já ali, depois de 7, 8 dias, né? Então, no 10º dia que ele tinha caído, eu já sentia mais confiança em levá-lo para o IBAMA. E assim eu fiz. E aí eu achei que lá pudessem me dar notícia, que eu pudesse ir visitar ele, que o dia que fossem soltar eu pudesse ir. Mas enfim, isso não pode. Perguntei para a pessoa lá, ela falou que não tem jeito. E por umas 3 vezes ela falou assim: olha, que a gente cuida dos bichinhos com muito amor. Você pode confiar, você tem que entregar para a gente e confiar. E aí, claro, né, gente? Eu já senti um amor danado pelo bichinho. Então, eu chorei, eu sofri um pouco de ter deixado o passarinho lá. E quando eu cheguei em casa, também foi difícil, né? Ver a caixinha do passarinho, meu cachorrinho ficou aqui procurando o passarinho, que ela já estava até amiga dele, e essa também era uma preocupação, porque eu ainda ia precisar ficar com o passarinho dentro de casa alguns dias e ele já estava se acostumando também com a minha cachorrinha. Então, como que ia fazer quando ele voasse? Ele ia estar já acostumado com bicho, né? Isso até atrapalhava o instinto, o desenvolvimento dele. Então, a melhor coisa realmente era entregar o bichinho para um lugar especializado. E aí, já trabalhando com música, já fazendo músicas, né? O que que eu fiz? Eu fui ali na conversa que eu já tinha com o chat, então, que há 10 dias eu conversava constantemente, e aí eu seguia a mesma conversa ali, né, para ter a sequência, já saber, não precisar falar, explicar tudo de novo. E pediu uma letra de música. Gente, o chat fez uma música linda, 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 que me tocou e me toca profundamente. E aí eu fiz, eu vou mostrar para vocês aqui na ferramenta. Ela já gera 2 músicas para você escolher, né? Dentro de tudo que você, da forma ali que você pede, mas ela gera 2 opções diferentes para você escolher. Então, eu tive 4 músicas, porque eu coloquei 2 ritmos diferentes. Teve uma das músicas que foi, assim, para mim, a que mais trouxe emoção, sabe? A que eu mais gostei. Inclusive, eu vou colocar a música aqui para vocês agora. Para vocês não só escutarem a música, eu fiz um clipe com fotos, vídeos ali do passarinho, para vocês conhecerem também o Zé Tunico, que é o nome que eu dei para ele, tá? Eu vou mostrar aqui agora a música para vocês e depois nós vamos continuar. E aí eu vou trazer, então, o raciocínio clínico. Se fosse um paciente que a gente estivesse atendendo, trouxesse essa questão, essa história, essa vivência dele com o passarinho, e outras coisas ali ligadas, né, ao dia a dia dele, às experiências dele. Então, eu vou fazer tipo uma simulação aqui para vocês, se fosse um caso no consultório. Mas é importante que vocês ouçam a música, entendam, ouçam com o coração, tá? Eu vou passar a música aqui para vocês agora. Caiu do céu sem saber pousar, tão pequeno que o mundo assustava. Cabia inteiro dentro da palma e mesmo assim já respirava. Tinha um silêncio cheio de medo e um coração
coração querendo ficar. E entre o susto e o cuidado, algo começou a mudar. E eu nem vi quando virou laço, nem percebi quando virou nós. Só sei que entre o tempo e o espaço, você já era parte de mim. Eu fui abrigo enquanto deu, você foi voo antes de ir. Nem tudo que a gente protege é pra ficar, às vezes é só pra existir. Eu te segurei pra depois soltar, com a mão tremendo, mas sem prender. Porque amar também é confiar no que a gente não pode ver. Te vi crescer em dias curtos, entre tentativas e tropeços, as asas meio desencontradas e a coragem maior que o peso. Você subia no meu ombro, como quem pede pra não cair, mas já tinha no seu olhar um lugar que não era aqui. E mesmo quando ficou difícil e o medo quis me convencer, eu entendi que o meu cuidado não era pra te prender. Eu fui abrigo enquanto deu, você foi voo antes de ir. Nem tudo que a gente protege é pra ficar, às vezes é só pra existir. Eu te segurei pra depois soltar, com a mão tremendo, mas sem prender. Porque amar também é confiar no que a gente não pode ver. Se eu tocar em você por mim, num sopro leve ao entardecer, eu vou saber em algum lugar que você seguiu. Isso basta. Eu fui abrigo enquanto deu, e você aprendeu a voar. Linda, linda a música, não é, gente? Emocionante, realmente. Se é emocionante até para quem não viveu essa história, imagina para quem viveu, não é mesmo? E imagina que essa é a história do seu paciente. Então vamos imaginar que você tem uma paciente, mulher, e que aconteceu todo esse fato com o passarinho. Ela chega na sessão, ela te conta. É claro que se ela está ali trazendo isso para você, trazendo essa história tem um significado muito grande para ela. E possivelmente não é só sobre um passarinho que caiu, que ela cuidou, que ela teve que entregar, né, para um lugar especializado, quando ela já amava o bichinho, quando ela queria ver o bichinho se desenvolver, quando ela queria ver o bichinho voar. Você já atende essa paciente há um tempo e você conhece a história dela.
Essa paciente, há 2 anos, ela engravidou, só que ela perdeu esse bebê. Ela estava grávida de 2 meses, mais ou menos, e ela foi para um ultrassom para ouvir o coraçãozinho do bebê, não foi possível ouvir. Então, essa paciente ainda vive esse luto, né? Ainda se sente, como ela diz, rasgada por dentro. E aí, essa paciente te conta, ela traz essa história do passarinho e depois algumas reflexões. Então, ela fala: quando eu peguei o passarinho na mão e senti o coraçãozinho dele, e eu via os órgãos dele, porque ele estava com as bolinhas, e então a pele é muito fininha e ficava transparente, dava até para ver os órgãos dele ali dentro. Quando eu fiquei com esse passarinho na mão e senti o coraçãozinho dele, eu lembrei do meu filho, que o coração não bateu. Então, olha só que significado, né? Que coisa forte, né? Que ela traz para você. E aí ela também fala: eu tinha certeza que eu tinha que entregar o passarinho, foi uma decisão consciente, eu pensei nele, no que seria melhor para ele. Só que quando eu cheguei em casa, eu senti um vazio muito grande, porque eu já amava aquele passarinho. E eu senti falta dele. E também fiquei preocupada se ele realmente seria bem cuidado, se ele conseguiria voltar para a natureza, se a asinha dele estava tudo bem, se foi só um cortezinho ali com a unhinha, e ele ia ficar bem, ia conseguir voar, se ele estava com algum problema na asa por conta da queda. Eu te relatando isso. E até que ela fala: eu sinto na minha vida que ultimamente nada vem para ficar, tudo passa. Eu tive meu filho e eu perdi. Depois eu quase adotei uma criança, mas ela foi para outra família. Agora o passarinho caiu, eu cuidei dele, mas eu tive que entregá-lo num lugar. Então, olha quanto significado que tem, né, gente? E aí você já entregou a música para ela. Imaginar que isso foi uma outra sessão. Né? Em uma sessão, ela te contou a história do passarinho, tudo. Você entregou a música para ela. Depois, na outra sessão, ela está te contando essa história, ela está falando, né, o que ela ficou pensando, como que ela se sentiu. E essa paciente é uma paciente, assim, que fala muito de aprendizados, as experiências que ela tem, principalmente as mais difíceis, as desafiadoras. Ela tenta extrair o aprendizado, né? Mesmo que naquele momento ela não consiga, ela te fala: olha, não estou conseguindo enxergar nada agora, mas eu sei que uma hora eu vou conseguir entender, as coisas vão vir para mim. Ela é uma paciente que acredita em Deus, ela faz suas orações, ela enxerga em outras situações, em outras pessoas, respostas de Deus às suas orações. E ela já tinha te contado que lá atrás, quando ela perdeu o neném, ela foi em um atendimento, ela é espírita, então ela foi em um atendimento, e foi falado para ela que ela foi uma ponte, foram exatamente essas palavras, que ela foi uma ponte, que essa criança que ela o espírito, né, ali dessa criança que ela engravidou, que veio ali para ela, só precisava fazer uma passagem rápida. Era o tempo que ele precisava estar aqui. E ela foi a ponte. E aí ela te conta que depois dessa experiência com o passarinho e com a música, essa história dela com o bebê, e aí ela tem essa lembrança dessas palavras dela ter sido a ponte, que ela consegue compreender e elaborar agora sim o que foi que aconteceu com ela. Então percebam como que a história está entrelaçada. Do passarinho, que aconteceu, ela entregar o passarinho, e o filho. Então, como que uma história 2 anos depois
trouxe ali ainda algo do passado, mas que ainda é latente nela. Então vejam que a gente, enquanto psicólogo, se a gente estivesse trabalhando, né, se quando ela falasse isso, a gente fosse trabalhar a questão da gravidez, da perda do filho, enfim, a gente poderia trazer algumas questões que ainda seriam muito difíceis para ela, dela reviver, e dela de fato compreender. Mas quando a gente trabalha isso através da história do passarinho, da música, que foi algo inclusive que ela já trouxe, e a gente trabalha em cima das crenças dela, porque é independente de qualquer crença que a gente tenha ou não tenha, a gente vai trabalhar em cima das crenças do paciente, né? Do que ele acredita, da religião dele. Enfim, então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente ajuda o paciente a elaborar muito melhor aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele pensa, aquilo que ele ainda vive, mesmo que tenha acontecido lá atrás. E aí, essa paciente, ela vai e te relata exatamente assim, que para ela, embora ela acreditasse que tivesse sido uma ponte para esse filho que ela perdeu, né, com essas palavras que foram ditas para ela não conseguia sentir isso. Ela acreditava, mas ela não sentia. Mas com essa experiência do passarinho, ela conseguiu entender que ela também foi uma ponte, uma travessia para o passarinho. O passarinho caiu e precisava de alguém para cuidar dele ali por um tempo, enquanto ele não conseguia voar. Depois, o passarinho precisava de espaço para aprender a voar. Precisava de alguém que pudesse cuidar realmente ali da asinha dele que ele tinha machucado. Então, entregar esse passarinho no lugar, no Ibama, no caso, foi dar a oportunidade desse passarinho se desenvolver e, de fato, voltar para a natureza. Não era exatamente o que ela queria. Ela queria cuidar e que o passarinho já saísse voando e fosse para longe, para o alto e pronto, e ela iria ficar tranquila. Mas ela sabia depois que não seria dessa forma. Então, por amar já aquele passarinho, ela pensou no que seria o melhor para ele. Então, era o que ele precisava. E aí ela conseguiu refletir sobre o filho, que ela precisava que o filho se desenvolvesse, que o filho crescesse, que o filho, enfim, tivesse uma vida aqui com ela. Mas não era o que o filho dela precisava, de acordo com as crenças dela, realmente aquele espírito ali, ele precisava apenas de uma pequena passagem. E ela foi a ponte, ela foi a travessia. E ela conseguiu sentir isso tudo e ter esses insights de ficar ali repetidamente ouvindo a música. Quanto mais ela ouvia a música e sentia e vinha aquela emoção, ela conseguia compreender, elaborar outras situações da sua vida. Então, olha, gente, o papel fundamental, não só, claro, né, da música, a gente fala numa experiência toda, mas o papel fundamental que a música trouxe nesse ciclo, né, como se fosse mesmo um fechamento de um ciclo. E essa história, gente, a do passarinho, né? É real, como eu falei. E essa história que eu trouxe aqui para vocês imaginarem, que vocês estão atendendo uma paciente que passou isso tudo, que viveu isso tudo, também é real. Essa é a minha história. Isso foi o que aconteceu comigo. E realmente foi essa, sim, a percepção, a compreensão que eu consigo ter hoje praticamente 2 anos depois de ter perdido o meu bebê. E eu fico feliz também de poder compartilhar essa história aqui com vocês, porque isso também é importante, também é terapêutico para mim. Bom, estou segurando aqui as minhas emoções, então vamos passar para a parte prática, tá? Mas eu quis trazer isso, que é real para vocês entenderem o sentimento, o valor, e eu quero, inclusive, que vocês vivenciem isso. Eu quero que vocês peguem uma história de vocês, né? Ou algo recente,
ou algo ali que já aconteceu há um tempo, mas vocês ainda têm uma emoção assim envolvida em relação a isso, seja algo mais triste, seja algo de superação, seja algo feliz também, e quero que vocês tenham essa vivência, que vocês criem uma música, que vocês ouçam, que vocês percebam, né, tenham de fato a vivência disso, sentir isso. Porque, é claro, a gente não precisa ter uma síndrome do pânico para eu tratar um paciente, cuidar de um paciente com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade. Não. Mas quando a gente pode vivenciar certas experiências, quando a gente pode utilizar ferramentas com a gente mesmo, materiais com a gente mesmo, com certeza isso muda na hora da gente aplicar. Bom, eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês. Peraí que meu mouse aqui resolveu parar de funcionar. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, gente, e vou mostrar para vocês primeiro o chat GPT. Porque, como eu falei, eu criei um agente... Já compartilhou aqui? Eu criei um agente para vocês conseguirem gerar a música com o auxílio desse agente. Então, olha só que legal. A gente tem a Lira, que é a nossa assistente musical. Aí a gente vai clicar aqui, olha, ela vem, tá vendo? Assistente que transforma histórias e emoções em músicas personalizadas. Crie letras, conceitos musicais e prompts otimizados para gerar canções com inteligência artificial. Então, a gente clica aqui em vamos criar uma música, e aí ela vai se apresentar, olha, uma assistente criada para te ajudar a transformar histórias em músicas. Podemos criar uma canção inspirada em uma experiência real ou na história de alguém. Se a música for para outra pessoa, tente escolher um estilo musical que essa pessoa goste. Isso ajuda a música a tocar emocionalmente quem vai ouvi-la. Então, essa daqui é uma dica muito importante, né? Você vai fazer uma música para o seu paciente, você investiga antes qual estilo musical ele gosta, né? Que ele gosta de ouvir, quais bandas, cantores ele gosta, para você ter uma referência. Porque a pessoa ouvir uma música no estilo que ela gosta, além da chance dela ouvir mais vezes essa música, a chance também dela se identificar é muito maior. E é isso que a gente quer. Então vamos lá. Aí ela vai te fazer algumas perguntas e depois vai criar a letra da música. Então, primeiro ela te pergunta o estilo musical e em qual idioma você quer a sua música. Bom, eu ainda não criei uma música sertaneja, então eu vou colocar aqui, ó, criar uma música sertaneja e eu quero a música em português. Se eu quisesse, por exemplo, inglês e português, eu posso colocar, poderia colocar português e refrão em inglês, em italiano, em francês, qualquer coisa, gente. A IA faz tudo. Aí ela vem, olha, perfeito. Agora me conte um pouco mais para que eu possa compor a música. Aí vem história, descreva brevemente o que aconteceu ou sobre o que você quer falar. Ela traz um exemplo aqui. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma pessoa que tem medo de envelhecer sozinha. Sua família não é grande, não tem filhos e tem medo de ficar velha e não ter ninguém para cuidar dela. Os temas emocionais principais. Quais emoções ou sentimentos estão presentes na história? E aí, gente, eu posso ir respondendo assim, ó, por número. Então, o 1 está aqui, responde tudo numa mensagem só, tá bom? Porque, inclusive, quem não usa o chat GPT pago, tá com a versão gratuita, na hora de fazer as interações aqui no robô, tem limitações. Então, eu tentei, inclusive, colocar as perguntas mais condensadas para que quem usa o plano gratuito consiga utilizar de uma vez, criar pelo menos uma letra de música de uma vez. Senão, depois tem que esperar um tempinho para poder continuar as interações. Agora, quem tem o chat pago, aí não, aí consegue conversar aqui, o limite é muito maior, né? O tom da música, olha, escolha o clima emocional da canção. Melancólico, esperançoso, introspectivo, dramático, curativo, inspirador, nostálgico, catártico, sereno, transformador, começa em dor e termina em esperança. Eu acho que esse transformador aqui tem a ver com o meu tema. Então, eu posso colocar só o número, tá vendo? O número da pergunta e o número ali da opção que eu escolhi.
Agora o 4. Tipo de letra desejada. Escolha de um, do máximo até 3 estilos. Poética, emocional, narrativa, reflexiva, confessional, terapêutica, inspiradora, conversacional, minimalista, carta, metafórica. Deixa eu ver aqui. Vou colocar emocional, olha, foco direto nos sentimentos. Agora 5. Vamos ver aqui o que a gente tem. Perspectiva da música. De qual ponto de vista a música será escrita? A pessoa falando sobre sua experiência, um paciente falando ao psicoterapeuta, um psicólogo falando ao paciente, um diálogo entre duas pessoas, um observador descrevendo a história, o futuro da pessoa falando com o presente, o passado falando com o presente, a própria consciência ou voz interior da pessoa, a vida ou o tempo falando com a pessoa, uma reflexão impessoal sobre a experiência, ninguém falando indiretamente, ou algum outro, né? Você escreve. Eu vou colocar aqui, a vida ou o tempo falando com a pessoa. Depois vem a função terapêutica da música, que é qual papel emocional essa música deve cumprir. Elaborar uma dor ou perda, ajudar a compreender sentimentos confusos, enfim, ele tem várias opções aqui, e se você não quiser nenhuma dessas, né, quiser descrever aí de acordo com a sua história, com o conteúdo que você quer, você também pode descrever, que foi o que eu fiz, olha. Dar esperança num futuro e ajudar a pessoa a viver e se concentrar no presente. Pronto, aí são essas 6 perguntas, então eu vou enviar. E aí ela traz, olha, vou criar a música com base nas seguintes informações. E aí você precisa conferir se está tudo ok, se você quer fazer alguma mudança, olha, está tudo certo ou você gostaria de ajustar algo antes de eu compor a música. Eu falei, está tudo certo. E aí ela vai trazer aqui a música para gente, olha. Traz o título, Quando o Tempo Te Abraça, o estilo, que é o que você vai colocar lá no gerador de música, que eu já vou mostrar para vocês. É interessante lá, assim, você colocar no máximo até 3 estilos. Quando você mistura muito, a música fica um pouco perdida, fica com um som um pouco estranho. Então, no máximo, assim, até uns 3 estilos. Mas, se você quiser, você pode só colocar um. Ali eu escolhi sertanejo, ele me trouxe mais algumas opções aqui, né? E eu vou usar a sugestão que ele deu. E aí ele traz a letra, olha, verso 1. Eu te vejo contando os dias no espelho, procurando sinais que nem chegaram. Silêncio ecoando dentro do peito e os e si que nunca se calaram. Você teme o vazio das horas tardias, uma casa que não tem voz, fotografias guardando memórias, sussurrando saudade para nós. Mas eu sou o tempo, eu cuido de você. Mesmo quando o medo vem te dizer que vai ser só, que ninguém vai ficar. Eu te abraço antes de tudo acabar. E onde você vê fim, eu vejo começo. Você nunca esteve só no avesso do que ainda vai florescer. Nem todo amor precisa de laços de sangue. Nem todo cuidado vem de um para sempre. Há mãos que chegam no meio do caminho e ficam mais do que muita gente. E o refrão: eu sou o tempo, eu ando com você, transformando o que dói sem você perceber. O que hoje é sombra vai clarear e alguém ainda vai te encontrar. Nos dias simples, no riso inesperado, no colo que chega sem ser planejado, para te ensinar a confiar. Então, respira esse agora que é teu. Ainda tem vida onde você não olhou. O futuro não é um lugar vazio, é só um capítulo que ainda não se contou. Eu sou o tempo, não vim te ferir, vim te mostrar que ainda há por vir laços que o coração vai reconhecer e um lar que nem precisa nascer do jeito que você imaginou, mas do jeito que a vida guardou para finalmente te acolher. Nossa, olha que letra linda, né, gente? Como que faz todo sentido ali com a história ali, a descrição rápida ali que eu trouxe. Então, imagina se é um paciente real e você colocando mais elementos ali da história dele, que tem realmente significado para ele, né? E depois esse paciente ouvindo essa música. Aí a Lira pergunta se você gostou da letra, se quer fazer alguma modificação. Eu não quero, eu gostei. Não vou nem responder aqui que eu gostei, vou só já copiar. Aí eu copio a partir daqui, ó, do verso 1. E aí eu vou parar de compartilhar, então, a tela do ChatGPT e vou compartilhar com vocês a tela do Suno. O Suno é o nosso gerador de músicas.
e você pode se cadastrar gratuitamente. Então, quando vocês abrirem, provavelmente a tela vai aparecer assim para vocês também. Às vezes pode aparecer um pouquinho diferente, tá, gente? Mas é só vocês encontrarem onde faz o login. Então, vai estar entrar ou login. E aí eu posso escolher fazer, ou eu posso me cadastrar aqui com o telefone aqui, ou eu posso escolher fazer login com o Google, que é o que eu vou fazer. Então, seleciono o Google, seleciono a minha conta e aí eu vou entrar. Quando for a primeira vez, ele vai te fazer algumas perguntinhas. Ano de nascimento, por que que você está aqui, né? Que tipo de música você gosta, você quer criar? Vai fazer algumas perguntas assim, é só você responder e depois você já vai entrar aqui nessa tela. Aqui dentro do Suno, gente, também é muito legal para quem gosta de música, escutar a música que o pessoal está criando. Porque, assim, as músicas que você cria, pelo menos no plano gratuito, elas ficam aqui numa biblioteca que outras pessoas também podem acessar. Eu já tenho alguns meses que eu estou criando música aqui, nunca vi ninguém curtir minhas músicas, nem nada, não sei também como que funciona aqui direito, porque eu entro aqui, como que funciona direito, assim, essa questão de ouvir músicas dos outros, você criar a sua rádio, tem muita coisa que você pode fazer aqui. Então, é muita função. Se você quiser descobrir tudo aqui sobre a ferramenta, né, você pode ir mexendo, pode ir fuçando aqui, mas eu vou ensinar para vocês o principal, que é a gente fazer a criação de música. Mas às vezes eu fico escutando umas músicas da galera aqui. Eu pesquiso aqui, olha, e vou escutando, tá vendo? Olha, tem aqui, ó, 38 mil reproduções, 889 curtidas, tem comentários, então é bem legal também. Mas aí, onde a gente vai criar a música? A gente vai aqui em criar. Então, assim, vou mostrar aqui para vocês as duas funções que a gente mais vai utilizar: criar e biblioteca. Para quem faz o plano pago, aí tem estúdio, você consegue fazer mais algumas mudanças aqui na música, você consegue criar uma música mais profissional. Mas para a gente que usa a conta gratuita, a gente sempre tem 50 créditos, aqui eu já usei hoje. Cada vez que você cria uma música, você gasta 10 créditos, porque ele cria duas músicas para você. E esses créditos são renovados diariamente. Então, todos os dias você vai ter aí 50 créditos, então você vai conseguir criar 10 músicas, né? Na verdade, 5 músicas, sendo que cada uma delas ali vai ter duas versões. Então, quando a gente clica aqui em criar, ele vai aparecer. Aqui ele já está no avançado, mas pode ser que ele apareça aqui no simples, ou se ele já vier no avançado, você também pode trocar para cá, para o simples. Quando? Quando você não fez esse trabalho de gerar a letra antes no chat GPT, por exemplo, e você quer pedir aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia escrever aqui para ele que eu quero uma música para uma pessoa que tem medo de ficar sozinha no futuro, eu ia escrever aqui e eu podia colocar aqui, se eu quisesse o estilo da música, eu ia escrever estilo e tal, e ia fazer, e ele já ia gerar a música, sem eu colocar letra e sem colocar muitos detalhes. Eu posso escrever aqui também no prompt voz masculina, voz feminina, o estilo, tudo eu escrevo aqui no prompt na descrição da música. E se eu quiser uma música só instrumental, aí eu clico aqui e seleciono a opção de instrumental. Então, esse aqui, como o próprio nome diz, né, é o simples. Quando eu venho através de um prompt curto até, porque ele também tem limitação aqui, eu não posso escrever muito aqui. Agora, no avançado, que é o que eu mais utilizo, inclusive, a gente já coloca a letra de música. Então, ele vem, olha, escreva a letra ou um tema ou deixe em branco para a versão instrumental. Então, aqui, inclusive, também eu posso, se ele fala um tema, eu também posso colocar aqui, só de forma geral, o que eu gostaria que ele criasse. Mas, geralmente, esse aqui, no avançado, eu uso colocando a letra. Então, já copiei a letra lá, inclusive eu deixo aqui verso 1, verso 2, refrão, tá? Eu deixo tudo aqui. Aí eu desço, olha, venho aqui em estilo,
é onde eu vou colocar o sertanejo, qualquer estilo que eu quiser. Ele já vem alguns aqui, tá vendo? Ó, coro arrebatador, ele vem assim até uns estilos, às vezes, que a gente nem pensa em colocar, né? Mas a gente pode digitar. Então, coloquei aqui sertanejo, acústico guitar, balada emocional, que foram as sugestões que o chat me deu. Clico aqui em mais opções para escolher o gênero vocal que eu quero. A tradução, né, gente, ele vem aqui como macho e fêmea. Vou colocar, então, voz feminina. Isso aqui eu não mudo, modo de letra, estranheza, não mexe em nada. Se eu quiser colocar aqui o título da música, eu posso. Então, o título aqui que ele me deu foi Quando o Tempo Te Abraça. E eu gostei dessa, dessa letra, desse título. Eu só vou mudar aqui, ó, Quando o Tempo Me Abraça. E aí ele vai aqui, olha, salvar em meu espaço de trabalho, também não mexo nisso, e aí eu vou criar. E aqui ele vai gerar aqui as músicas, olha. Ele gera duas versões. É bem rapidinho aqui, tá, gente? Só esperar um pouquinho, ele já começa a gerar. Inclusive, eu já consigo até começar a escutar a música aqui enquanto ele está gerando. Então, vamos ver aqui o resultado, olha. Eu te vejo contando os dias no espelho, procurando sinais que nem chegaram. Silêncio ecoando dentro. É impressionante, do né, gente? peito. Nossa, eu acho muito impressionante. E os e se que nunca se calaram. Acho impressionante, porque Você a partir de teme uma o letra aí que eu vazio das horas a música tem alguma coisa. Fico pensando, nossa, eu Uma sozinha. casa que não tem voz. Meu Deus. Fotografias guardando memórias, sussurrando saudade pra nós. Eu gosto muito de música, né? Sou apaixonada por artes em geral, então eu fico mesmo encantada com essa possibilidade. E, inclusive, gente, quem escreve, né, quem tem facilidade de escrever, escreve poesias, escreve textos que nem precisam ter rimas nem nada, pode fazer as músicas com os seus próprios textos, né? Ah, você quer escrever um texto para um paciente, você escreve e depois você faz. Ah, não, eu escrevi um texto sem rima, mas eu quero colocar algumas rimas. Pega esse texto, joga ele no chat GPT, e aí você vai falar, olha, eu escrevi esse texto, mas eu quero criar uma música a partir desse texto. Então, não mude a essência, não mude as palavras, não mude o contexto, mas transforme esse texto em uma letra de música que tenha rima, por exemplo. Ele vai fazer ali para você. Vamos ver como ficou a outra versão da música. Eu te vejo contando os dias no espelho, procurando sinais que nem chegaram, nunca se calaram. Tem voz, fotografias guardando e dizer que vai ser só, que ninguém vai ficar. Eu te abraço antes de tudo acabar. E onde você vê. Bom, gente, aí esses foram os resultados aqui da música, né? Se eu gostei, se eu acho que a paciente vai gostar, por exemplo, eu posso utilizar, ou se eu quiser, eu posso, com a mesma letra, criar outra música. Eu falo assim, ah, não, eu não gostei, acho que ficou muito, muito triste, muito carregado, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, pop rock. Nem sei se ele vai conseguir entender esse estilo assim.
Mas eu vou colocar, às vezes eu coloco algumas coisas assim, música feliz. Pra ver se ele. Música feliz e um pouco. Não, e animado. Ou pronto, escrevi música feliz e animada. Então eu mudei aqui, olha, só o tema para a gente poder ver como que fica. E aí vou criar. E aí a mesma coisa. Ele vai criar aqui duas versões. E depois eu vou ouvir também, vou ver o que eu achei, né? Se ficou mais de acordo com o tema, se eu gostei, se a paciente também vai gostar. Que é aquilo, às vezes eu vou criar uma música num estilo que eu não gosto, mas que meu paciente vai amar, que é o estilo que ele gosta. Então a gente sempre tem que estar atento a isso, a criar algo que o paciente goste, né? Que o paciente vai gostar, e não necessariamente que agrade a mim, tá? E aí depois, gente, como que eu vou fazer para fazer o download? É só eu clicar aqui na frente, olha, da música, nos três pontinhos, e aí eu vou vir aqui, olha, em download. Tá vendo? Tem várias opções. Gente, eu nunca cliquei em nenhuma outra dessas opções, olha. Tem algumas que são pagas, ó, tudo que tá aqui na frente, Pro e tudo, olha, é porque eu tenho que pagar. Mas eu venho aqui em download e faço o download em áudio MP3. Quem é assinante, olha, pode fazer o download em áudio em outro formato e em vídeo. Mas eu venho aqui no MP3. Aí ele vai falar que não posso fazer o uso comercial, então é interessante você ler isso aqui para você entender, tá? Clica aqui em perguntas frequentes para você saber o que você pode, o que você não pode fazer com essa música. E aí você vem em baixe mesmo assim. E aí ele vai fazer o download para o seu computador ou para o seu celular. E aí depois você vai trabalhar com essa música. Você pode enviar para o paciente ali pelo WhatsApp, né? Enfim, você vai usar aí da forma que você quiser. Então, voltando aqui, a ferramenta, gente, ela é muito simples de vocês usarem. Vocês conseguiram ver que não tem mistério, né? Depois eu consigo ouvir, pegar as minhas músicas aqui, olha, as músicas mais antigas estão aqui. Às vezes ele troca um pouquinho, olha. Isso aqui não foi assim, não foi esse nome que eu coloquei, não, quando o AFO me encontrar. Na verdade, eu nem lembro qual o nome que foi. Eu tenho que olhar ali na letra, porque às vezes ele muda um pouquinho aqui o título, por conta, deve ser da tradução, né? Eu não sei, é algo interno aqui. A letra, ele não. Bom, pelo menos as minhas aqui, ele nunca mudou, não, tá bom? Às vezes é só o texto. Mas eu consigo ver as outras músicas que eu criei, olha, mesmo em outros momentos, né? Fica tudo salvo aqui na minha conta. E aí é só isso, gente. É muito simples, como vocês viram, de utilizar essa ferramenta, que é o suno.com. Só fazer o cadastro e começar a criar as músicas. Então, gente, olha, agora como eu falei para vocês, eu vou fazer a liberação da Lira, que é assistente musical, nosso robozinho aqui dentro do chat GPT. O acesso é por tempo limitado, tá bom? Então, corram, já gerem a música ali de vocês, já criem, testem a ferramenta, porque esse acesso gratuito é por tempo limitado. Então, tem que aproveitar. Eu vou liberar um link para vocês no grupo, e vocês vão fazer no grupo do WhatsApp, vocês vão fazer o cadastro para poder ter acesso à Lira. E aí, quem quiser participar da Psicocírios, que como eu falei para vocês, é um curso em que eu ensino ali a ter um raciocínio junto com a inteligência artificial. A Psicocírios, gente, ela foi construída com afeto. Ela é viva, sabe? Ela é feita através de histórias, de vivências, de experiências, como vocês viram aqui, que eu trouxe para vocês em relação à criação de música com inteligência artificial. Então, ela não é um curso frio ali, com começo, meio e fim, que você assiste às aulas, pronto, aprende um conteúdo e acabou. Não. Você também se envolve com a psicocílios, ela tem história. Eu não te ensino a usar uma ferramenta. Eu não te ensino a usar o chat GPT, por exemplo, o Gemini. Não, inclusive, assim,
A base está no ChatGPT, que é o que eu mais utilizo, mas você pode usar qualquer outra ferramenta de IA que você queira utilizar, né? O Gemini, qualquer outra nesse sentido. Eu te ensino o raciocínio clínico junto com a inteligência artificial. E aí, claro, que eu trago ali também conteúdos, materiais, recursos prontos. Então, a gente fala sobre a ética no uso da inteligência artificial. Eu já trago para vocês um modelo pronto ali de termo de consentimento para entregar ao paciente, para vocês fazerem o uso da inteligência artificial nas sessões. Trago formulários para aplicação no paciente. Tem aula em que vocês vão aprender sobre como usar a IA para apoio na supervisão clínica, como estruturar as sessões com a inteligência artificial, com a ajuda da inteligência artificial, como analisar o paciente. E, além disso, a gente tem aulas também que vão entrar ainda, né? Sobre algumas ferramentas, então, por exemplo, ferramenta de transcrição da sessão. Então, você não precisa mais ficar ali anotando a sessão durante a sessão, né? Ficar fazendo anotações, porque isso acaba até que tira um pouquinho o foco, né? Às vezes, quando a gente está anotando uma coisa, claro que a gente está sempre prestando atenção, sempre atento ao que o paciente está falando, mas às vezes a gente está fazendo uma anotação e perde, às vezes, um olhar, um gesto simples, uma palavra que ele falou, não tem como, né? E já se a gente usa a transcrição, por exemplo, a gente está 100% dentro da sessão, olhando para o paciente, atenta a tudo. Isso também economiza um tempo, porque depois que termina a sessão, a gente também não precisa ficar ali fazendo outras anotações, né? Lendo o que a gente fez para poder aumentar, colocar mais detalhes, né? Que a gente não conseguiu anotar na hora. Então, assim, tem muito conteúdo. Como criar metáforas terapêuticas personalizadas também, então, da mesma forma que a gente cria as músicas agora, como criar as histórias, como criar recursos terapêuticos, além de conteúdos já prontos ali. E uma das coisas principais também, que é como estruturar o seu prompt e poder extrair da IA o melhor que ela tem para te oferecer. Porque se você pergunta para a IA de uma forma genérica, ela também traz para você uma resposta genérica. Agora, se você contextualiza, se você pergunta de uma forma mais completa, ela também vai trazer para você ali a resposta de uma forma muito mais completa. Então, eu quero realmente que vocês estejam junto comigo, fazendo a Psicocílios crescer, participando desse movimento lindo ali que a gente está fazendo de psicólogos que fazem uso da inteligência artificial. E eu quero deixar aqui com vocês, né? Eu trouxe um pouquinho assim da minha história, minha vivência, essa experiência com a música, e eu quero deixar aqui para vocês o relato de uma das nossas alunas, a Fernanda, que ela conta a experiência dela com uma paciente quando ela começou a utilizar ali uma das coisas que ela aprendeu com a Psicocílios. Então, vou deixar o depoimento dela aqui para vocês. É rapidinho, gente, assistam. Olha, gente, de verdade, quem ainda não está no curso, realmente é tudo isso que a Karen está falando, me ajudou demais, está me ajudando demais em tudo, assim, descobertas, até em validação, às vezes, de alguma coisa alguma técnica que eu aplico na sessão, e eu fico pensando, meu Deus, será que isso aí que eu fiz foi bom para o paciente? Aí eu vou lá, coloco o prompt da Karen, e aí o ChatGPT me indica aquilo que eu fiz, então me incentiva até no trabalho mesmo, né, de saber que você está indo pelo caminho certo. Outra coisa que me ajuda muito, às vezes pela questão da transcrição, muita informação, uma atrás da outra, eu fico meio perdida em identificar, eu sou da TCC, né, identificar às vezes um pensamento automático, uma crença, e aí usando os prompts, ele me ajuda a clarear isso. Então, assim, eu tenho certeza que quem entrar não vai se arrepender mesmo, é muito bom, é enriquecedor,
ajuda até a gente a, como é que se fala? Retomar assuntos, sabe? Eu já me formei há muitos anos e retomar assuntos lá de trás, que às vezes eu tinha esquecido, aparece ali no chat GPT, aí eu lembro, relembro, vou pegar de novo para estudar. Então, é isso, queria agradecer. E agora é com você. O link para você fazer parte da Psicocílios já está disponível dentro dos nossos grupos VIPs no WhatsApp, para você fazer parte desse movimento de psicólogos que estão escolhendo integrar tecnologia e humanidade para construir uma clínica mais ativa, mais consciente e preparada para o futuro. Então, vem com a gente, te encontro com a Psicocílios.